do Senhor, meus irmãos. Mais um vídeo para o canal ID. No vídeo passado, eu convidei os irmãos a refletirem a respeito do assunto das moradas celestiais, das moradas de Deus, que somos nós, e a gente viu que ninguém vai para o céu senão aquele que de lá desceu. E que Deus não promete aos homens uma ida para o céu. Ele promete aos homens que virá morar com eles na terra. Baseado nisso, a gente preparou um novo estudo, e o tema desse estudo é: Deus prometeu a terra ou o céu aos homens? Queria meditar primeiro num texto que está lá em Salmos capítulo 115, os versos 15 e 16. Foi o texto que eu terminei o vídeo, no meu primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, que diz assim: Sede vós benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. O projeto de Deus sempre foi dar a terra aos homens. Desde o Éden, esse projeto, que foi estabelecido na eternidade, antes da fundação do mundo, ele começou a ser colocado em prática no Éden. Deus colocou o casal, os comissionou com um governo, e a partir de então eles começaram a reger as coisas da terra. Mandou ser de fecundos, sujeitar os seus filhos e dominar os animais. Deu todo o poder à humanidade. Porém, pecaram. Todos conhecem a história. E entra o diabo, a serpente, nessa história, salteando, grilhando, roubando o reino que estava estabelecido com um governo humano. E a partir de então, o mundo jaz no maligno, como está lá em João, 1 João capítulo 5, verso 19, quando diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Engana-se quem acha que o diabo está no inferno, numa região com fogo e labaredas. O diabo está solto, o diabo está tentando, como desde o início da sua queda, boicotar o plano de Deus, atrasar a vinda do seu filho, porque ele sabe que o tempo dele está chegando ao fim. Ele tem um tempo determinado por Deus, quando todas as coisas, toda a sua condenação virá à tona. Ele sabe disso, o diabo e os seus anjos caídos. Mas o mundo, o sistema de coisas, está sob o comando dele. Ele é o príncipe da potestade do ar, ele vive nos ares. Engana-se quem acha que o diabo está preso. Mas olha só, meus irmãos, a queda de Adão não quer dizer que o mundo está desgovernado. Deus não perdeu o controle das coisas. O mundo está sendo, por causa debaixo do controle de Deus, sendo governado pelo grileiro, pelo salteador, pelo diabo. Por isso que o mundo jaz no maligno. Mas Deus não perdeu o controle. Em Salmos 24, verso 1, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Todas as coisas que estão na terra, o mundo, que é o sistema de coisas que está dentro da terra, o ornamento da terra, todas as coisas que estão dentro do planeta Terra, que são chamadas de mundo, está debaixo do controle de Deus, mas governado provisoriamente pelo maligno, porque o mundo jaz no maligno, porque o homem pecou e perdeu, foi roubado, subtraído do homem pela serpente, o direito de governar. Mas Deus não desistiu desse plano, que é dar a terra ao homem, o governo da terra ao homem. Não perdeu. Esse plano não foi frustrado, porque as coisas de Deus não são frustradas. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. E ele continua fazendo, continua orquestrando o seu plano. E começa, eu vou provar para vocês que Deus sempre quis dar a terra aos homens, e o plano dele eterno, o projeto eterno dele é esse. Vou pedir para os irmãos lerem
Abrir em Salmos 37, o verso 9 diz assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. No verso 11, no mesmo Salmo 37, diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essas coisas ainda não aconteceram, meus irmãos. Não tem ninguém vivendo em paz e ninguém herdou a terra aqui ainda. No verso 22, do mesmo Salmo 37, um salmo profético, que diz assim, é um salmo de Davi, né? E Davi era profeta. Diz assim o verso 22 do Salmo 37, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. A gente está vendo aqui que Deus tem um plano para os justos, para os mansos de herdar a terra. E um outro plano para os iníquos, os que amaldiçoam a terra. O verso 29 do Salmo, desse mesmo Salmo 37, diz assim, os justos herdarão a terra. Agora atentem para essa frase. E nela habitarão para sempre. Para sempre não é naquele tempo apenas, ou num tempo que vai se cumprir mais na frente. Para sempre é eternamente. É para sempre. E o homem não herdou terra nenhuma para sempre, até agora. Vocês devem estar achando estranho, mas eu já vou amarrar essa verdade com mais textos bíblicos. Mas eu queria que vocês vissem que já em Salmos, pelo profeta e rei Davi, já vinha sendo profetizado isso, que os planos de Deus é que os mansos, que os justos habitem na terra e nelas habitem para sempre. Não é ir para o céu. O profeta Isaías, profeta de Deus, que fala por Deus, no seu capítulo 60, verso 21, diz assim, o profeta fala o seguinte texto, todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Mais uma vez a promessa perpétua da terra. As promessas, meu irmão, se confirmam na voz do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem estar escutando esses textos e dizendo, isso é no Velho Testamento, isso já se cumpriu naquela época, muito embora eu usei o texto, nos versos, a palavra para sempre, perpetuamente, habitarão em paz, e isso não aconteceu. Até agora não aconteceu. Jesus, séculos depois, vem confirmar essa palavra. Davi falou, Isaías falou, agora Jesus, o nosso Senhor, fala em Mateus 5,5, se referindo ao Salmo 37, verso 11. Bem-aventurados mansos de Jesus, porque herdarão a terra. E o tempo verbal é futuro, ainda não tinham herdado, herdarão. A promessa da terra e o recomeço a restauração dessa ideia, Deus o faz em Abraão, começa em Abraão. A geração de Adão caiu e foi afogada no primeiro mundo. E depois Deus começa a restituir a humanidade com promessas e começa em Abraão, que diz assim em Gênesis 17:8. Dar-te-ei a tua descendência, guarda esse termo descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, igual nela habitarão para sempre, e serei o seu Deus, diz o Senhor a Abraão. A descendência de Abraão, a semente de Abraão, é Cristo. E a essa descendência, Deus promete uma possessão perpétua na terra. Deus prometeu a Abraão a posse da terra perpetuamente. E Abraão não recebeu isso em vida. Nem a descendência da carne de Abraão, Isaque e Jacó,
também não receberam em vida, mas receberão na ressurreição deles. Na sua ressurreição, Abraão também receberá a promessa, porque senão Deus seria mentiroso. Mas a descendência pela fé, a descendência espiritual, a qual é Jesus e a qual nós nos encontramos nela, somos inseridos na promessa, também herdaremos essa terra em possessão perpétua, como foi prometido a Abraão. E esse texto se confirma em Gálatas 3, verso 29, que diz assim: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa da terra em possessão perpétua. Meus irmãos, nós temos direito a uma herança, e a herança de que Deus promete aos seus filhos, aos filhos que o amam, um reino na terra. Essa promessa vai se cumprir. E eu vou ler o último texto para os irmãos refletirem, que está em Apocalipse 5. Apocalipse 5, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, a nossa herança é a terra. Perpetuamente, na volta de Jesus, esse reino será estabelecido na terra e nós somos co-herdeiros desse reino por causa de Cristo. E por Cristo ser a descendência de Abraão, ao qual Deus prometeu a posse da terra perpetuamente. Graça e paz, meu irmão. As dúvidas deixem aqui embaixo nos comentários, que assim que puder eu os responderei. Meditem a respeito disso, filhos de Deus. A nossa herança vai ser trazida no restabelecimento do reino de Deus na terra através de seu Filho Jesus Cristo.